Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Estatística Aplicada à Educação. No vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho sobre essa ferramenta chamada Excel, planilha do Excel, tá? Então eu gostaria de mostrar algumas potencialidades, não sou expert no Excel, então eu já peço perdão a qualquer deslize que vou cometer aqui, mas eu gostaria de explorar algumas coisas com vocês e acredito que isso potencializa também para futuros gestores, tá? Vocês que serão profissionais de educação e irão trabalhar na equipe pedagógica, direção de escola, serão professores dos anos iniciais de educação infantil, então ele facilita bastante para aquele que utiliza de planilhas, que vai fazer contabilização de material didático, merenda escolar, quantidade de alguns materiais que estão faltando. O Excel é uma planilha bastante que facilita bastante essa vida do gestor, tá? Então, um pouquinho do contexto histórico. A planilha eletrônica ou folha de cálculo é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para a realização de cálculos ou apresentação de dados. Cada tabela é formada por uma grade composta de linhas, tá? As linhas elas são numeradas, e colunas que são representadas por letras maiúsculas nesse caso. Então, o nome eletrônica, esse nome eletrônico se deve à sua implementação por meio de programas de computador. No Brasil, tá? Essas tabelas também são chamadas de planilhas e em Portugal são chamadas de folhas de cálculo. Então, o Excel faz parte do Office, que é um pacote de produtos que combinam vários tipos de software para criar documentos, folhas de cálculo e apresentação e para gerir correios eletrônicos. Então, vocês conseguem encontrar lá naquela lista do Office, onde tem PowerPoint, Word, então vocês encontram também o Excel, que tem esse símbolo aqui, tá? Eu tenho uma versão mais recente, mas as versões elas não mudam muito, tá? E algumas eventualidades e mudanças eu vou estar explicando nesse vídeo. Resumindo, o Excel é um programa de software que permite criar tabelas, calcular e analisar dados. Esse tipo de software é denominado software de folha de cálculo. O Excel permite criar tabelas que calculam automaticamente os totais de valores numéricos. E assim por diante constrói gráficos, que é o nosso intuito. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma seleção desses valores aqui e descobrir a quantidade que eu tenho aqui, na coluna A, basta fazer a seleção de todos os valores, tá? Vocês vão perceber que existem 40 valores, tá? Aqui olhando para a linha, e aqui embaixo também aparece a questão de contagem. A contagem significa que é o total de valores que você consegue encontrar listados nessa coluna. Então nós temos 40 valores, ele já nos dá a soma, 4.317, tá? Lembrando, 4.317, mas se ele não nos desse, algumas versões não nos dão, basta você vir aqui nesse símbolo, tá? É um símbolo matemático chamado de somatório, ele vai nos dar a soma de todas as linhas selecionadas. Então, para que eu tenha o resultado da soma, não basta estar digitada, eu preciso selecioná-las como eu fiz, tá? Então, clica na última linha, que é a linha 41 agora, aparece o resultado, 4.317, o valor que nós tínhamos antes. Ok? Vou dar Ctrl Z, tá, para voltar à opção que eu tinha antes, e note que a soma já desapareceu, né? Nós temos também a média, que é um conceito que nós veremos na nossa disciplina, média, moda e mediana. Então a média já é calculada também. É como se ele já tivesse feito toda a soma, tá, e dividido por 40. Se eu pegar 4.317, dividir por 40, resulta em 107,925, ok? Mas é um conceito que nós vamos ver com calma, mas o Excel facilita bastante. Eu não precisei pegar em calculadora nenhuma aqui, fazer conta no meu celular, nada. O Excel já nos apresentou esses resultados. Bem, então eu gostaria de mostrar aqui algumas coisinhas que facilitam também bastante a vida daquele que já tem esses valores, mesmo que sendo em dados brutos, né, porque eles não estão organizados, eu consigo também organizá-los, organizar em hall de dados, né, que é uma lista ordenada. Como que eu faço isso? Com os valores selecionados, eu venho aqui em dados, tá? Classificar, e eu tenho aqui a opção do menor para o maior. Como são números, tá? Como eu tenho números listados ali na coluna A, o Excel ele já compreende que eu preciso fazer uma organização, nesse caso, de valores do menor para o maior. Ou eu tenho também a opção de ser do maior para o menor, tá? Isso fica a critério de cada um. E se eu clicar OK,
os valores já estão organizados do maior 132, que era o maior valor que eu tinha na lista, até o menor valor que eu tenho na lista, que é 90. Tudo bem? Então, se eu dar um Ctrl Z aqui, nós temos a tabela totalmente desorganizada. Se eu vir aqui nessa setinha e voltar, eu tenho novamente o rol de dados, tá? Não altera a quantidade de valores, é os mesmos, né? Os 40 números, só que agora eles em rol, ou seja, uma lista organizadas. Bem, como que eu faço agora para determinar a amostra? A amostra a gente já sabe que é o total, né? Então, como que eu faço? Dando um comando ao Excel. Clica igual, tá? Escreve conta número, tá? Que aparece aqui a opção conta número, tá? Abre parênteses e seleciona todos os valores que temos aqui na linha, nessa coluna, tá? Na coluna A. Clica Enter, o Excel já nos deu o resultado. Nós temos 40 valores nessa amostra. Então, repetindo, como que eu faço? Clica igual, digita conte-se número, tá? Conte número, abre parênteses, seleciona de A1 até A40. Tá? Nós já sabemos que tem 40 números, mas apenas eu quero que vocês verifiquem como que eu faço o comando se essa lista fosse muito grande, eu não conseguisse visualizar a quantidade. Tá? Talvez ela começasse no 13, fosse lá em 127, tinha que fazer algumas diferenças, mas basta selecionar com essa opção. Tá? Conte número, abre igual, conte número, abre parênteses e seleciona. Tá? Bem, qual que é o valor mínimo dessa coluna? Então, eu também tenho a opção de ir lá no fim da lista e verificar. Ora, é 90, basta vir aqui e digitar. Mas eu quero ensinar a vocês uma opção de que ele, olhando para a lista, já verifique qual é a menor. Tá? Então, como que eu faço isso? Igual, tá? Eu vou digitar mínimo, já tem a opção aqui, mínimo, abre parênteses, novamente você seleciona essa listagem, tá? Clica Enter e apareceu o menor valor da lista, 90. Mesmo que a lista estivesse em dados brutos, ele faria a contagem, verificava a lista e assinalava o menor número, tá? Vamos olhar para o máximo, a mesma coisa. Igual, sempre tem que digitar igual em qualquer comando. Igual, nesse caso eu quero o máximo, tá? Abre parênteses, abre parênteses e seleciona toda a coluna de novo. Selecionando toda a coluna, beleza, vai aparecer o maior valor, 132, exatamente o valor aqui, ok? Bem, como é que eu faço para calcular a amplitude total? A amplitude total não é o maior valor da amostra menos o menor valor, então era fazer 132 menos 90. Todo mundo concorda? Beleza, então agora o seguinte, como que eu faço para criar esse comando para o Excel para que ele crie esse valor que é a diferença entre o máximo e o mínimo? Mesma coisa, então eu vou clicar igual, tá? E vou digitar a cédula, tá? Em que está o maior valor. Então vai ser a cédula G3, tá? A cédula G3. Então G3, basta clicar nela, já aparece aqui, menos, tá? O valor da cédula G2, menos o valor da cédula G2. G3 menos G2 significa 132 menos 90. Clica Enter, já nos dá o resultado, 42, ok? Bem, vamos agora analisar o número de classes, tá? Como que eu faço para calcular o número de classes? Então, eu venho em igual, número. Nesse caso, número de classes eu posso definir, né? A quantidade que eu quero de classes. Por exemplo, eu quero 6 classes, tá? Que é o sentido que a gente fazia, né? A gente estabelecia uma quantidade de classes. Eu quero 5 classes, quero 6, dependendo de cada um. Então, vou estipular 6 classes. O que eu quero calcular, nesse caso, é a amplitude de cada classe, tá? Como que eu vou calcular a amplitude de cada classe? É a amplitude total divididos pelo número de classes. Então, como que eu faço? Digito igual, amplitude total está na G5, menos o valor da quantidade de classes que eu quero, que está em G6, tá? Perdão, divididos, né? Divididos
pelo número de classe que está na G6. Então, dividir é colocar essa barrinha. Então, clica Enter, eu tenho que o número de cada classe, né, vai ser de 7 em 7. Então, ele começaria do 90 e ia para o 97. Do 97, soma 7, desse valor soma 7, depois soma 7, até ultrapassar ou chegar muito próximo ao máximo, que é 132. Ok? Então, eu consigo dar alguns comandos ao Excel e ele automaticamente seleciona os valores e faz os cálculos. Ok? Bem, mas não seria melhor eu ficar olhando os valores de máximo e de mínimo e trocando aqui na tabela? Sim, mas vamos supor que o maior valor agora seja de 137. Eu faço essa alteração, acrescente, tá? Por exemplo, nessa lista, um outro valor. 137 é o maior. Note o seguinte, ó, ao adicionar o 137, eu não preciso mexer em nada aqui na minha tabela. O próprio Excel ele já faz a alteração. O máximo já foi alterado, 137. A amplitude continua, ela vai mudar, né? 137 menos 90 dá 47. O número de classe fica mantido e a amplitude de cada classe também vai mudar, porque é 47 agora divididos por 6, tá? Então qualquer valor que eu altere, por exemplo, vamos colocar um valor maior ainda, 150, tá? 150, tá? Vai mudar o valor de máximo, passa a ser a 150, amplitude total é 150 menos 90, já está feita a conta aqui, né? Você consegue visualizar o que ele faz, que é a G3 menos G2, a amplitude de cada classe, que é a G5 divididos por G6, amplitude total divididos pelo número de classes, tá? Então, o próprio Excel ele já facilita bastante esses cálculos, ok? Então, vamos para o próximo item. Vamos construir agora um gráfico, tá? Um gráfico de barras, tá? Vamos começar com um gráfico de barras, passamos para um gráfico de linhas e, por último, construímos um gráfico de setores. Então, como que eu faço para construir um gráfico de barras, tá? Ou de colunas, que são gráficos muito similares? Bem, o que eu faço? Eu vou selecionar as informações que elas estão listadas nesse caso, se referem a sabores de pizza. Então eu tenho que em 2019 foram vendidos 3 sabores, calabresa, portuguesa, 4 queijos em um determinado comércio de pizza. E nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então aqui tem os valores em reais, tá, adquiridos em cada um desses preços. Então, com os valores agora previamente selecionados, eu venho aqui na opção inserir, tá? Ele vai nos dar alguns gráficos que o próprio Excel nos recomenda. Então, se você clicar aqui, ele vai dar algumas opções de recomendação. Um gráfico de linhas, um gráfico de colunas, um gráfico de áreas e um gráfico justaposto comparando venda por venda. Então, nós vamos primeiramente construir um gráfico de colunas. Então, aonde que está o gráfico de colunas? Tem aqui, ó, os 3 principais gráficos no Excel são colunas ou barras, né? Linhas ou de áreas, também conhecido, ou gráficos de setores ou de pizza, tá? Também o Excel dá o nome de gráfico de rosca. Bem, o que é o gráfico de colunas? Ele dá uma síntese aqui, ó. Usa esse tipo de gráfico para comparar visualmente valores entre algumas categorias. Clique na seta para ver os diferentes tipos de gráficos de coluna e de barras disponíveis e pause o ponteiro nos ícones para obter uma visualização do documento. Então, se eu vir aqui e clicar no gráfico, ele vai gerar automaticamente, tá? Não precisa você fazer serviço nenhum. O único serviço é selecionar, tá? Seleciona os valores, vem na opção inserir e encontra a opção do gráfico que você deseja. Nesse caso, eu quero um gráfico de colunas ou de barras. Pronto, está o gráfico construído. Ok? Eu posso tirar essas linhas aqui simplesmente clicando nelas. Como que eu cliquei em um lugar errado. Então você vem aqui fora do gráfico e tenta acertar a linha que você quer. Então, por exemplo, cliquei aqui nesse quadro, não acertei. Bem, agora acertei. Cliquei naquelas linhas que estão na horizontal. Basta clicar Delete, tá? Que as linhas ali, elas sumiram. Ela facilita um pouco a visualização, não fica tão poluído o Excel, tá? Note que nós podemos acrescentar um título. Basta vir aqui e digitar, por exemplo, vendas de pizza em 2019, tá?
vendas de 3 tipos de pizza. Nós podemos colocar 3 tipos de pizza em 2019. Nós podemos novamente clicar nessa opção e até mesmo mudar a fonte. Tá? Nós vemos aqui Arial, nós podemos colocar em Times, tá? Nós podemos ir mudando a letra e a fonte. Nós também podemos alterar a cor, tá? Vem aqui, eu quero um roxo para a cor e assim por diante, tá? Eu posso mudar o fundo, colocar um fundo preto, tá? Posso colocar um fundo cinza, um fundo azul, qualquer fundo na letra. Então você consegue enfeitar bastante o seu gráfico. Aqui nos meses também, então ó, se eu clicar em um dos meses, ele vai selecionar todos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Tá? Eu posso mudar a letra, colocar Arial, posso deixar em Times, tá? Qualquer letra que estiver ali na listagem das opções. Eu posso mudar a fonte dos valores aqui também, podemos deixar em Arial, podemos negritar, Ctrl N, tá? Podemos deixar itálico, Ctrl I, tá? E assim por diante. Você pode reinventar as suas ideias, tá? Utilizando o Excel, ok? Bem, nós podemos visualizar que é um gráfico de colunas triplas. Em janeiro nós temos os 3 valores de pizza, tá? Tanto calabresa, tá? Que está em azul, aqui embaixo ele já nos dá uma legenda, calabresa. Em laranja tá os valores adquiridos para a pizza de portuguesa e em cinza as pizzas de 4 queijos, tá? Note que ainda, tá? Se eu tivesse aquelas linhas que eu apaguei no comecinho, eu poderia talvez melhorar a visualização de quanto se refere a cada coluna. Assim eu estaria olhando para a tabela para que eu veja o valor certinho, né? Mas eu tenho uma ideia aqui, um segredo a mostrar a vocês, tá? Eu posso clicar em uma das colunas, por exemplo, eu quero não olhar mais a tabela para saber o valor exato, eu quero olhar para o gráfico somente, porque tabela e gráfico representam as mesmas informações, só que a representação é diferente. Basta você clicar em uma das colunas, por exemplo, aqui eu tenho a série das pizzas de 4 queijos, tá? Ela já aparece aqui para você, que são os valores que foram selecionados. Então, se eu vir aqui nesse símbolo de mais, em versões mais antigas, teria uma opção aqui entre design e formatar, a opção layout, tá? Que é a mesma que layout da página, mas aqui teria uma outra opção chamada layout. Então, você viria naquela opção e iria aparecer a mesma coisa que vai aparecer aqui no sinal de mais, tá? Vocês vão encontrar a opção rótulo de dados, tá? Ó, eu nem cliquei e já mudou o meu gráfico ali, ó. Rótulo de dados, clica em rótulo de dados, ele vai dar o valor exato, o valor que está lá na tabela. Note que em janeiro a venda da pizza de 4 queijos foi de 23.276, exatamente o que está aqui. Em fevereiro, 1.531, exatamente o valor que está aqui, tá? Bem, para não deixar muito poluído, tá? Eu posso colocar, por exemplo, do azul, né? Então vem aqui, mais que a pizza de calabresa, rótulo de dados, tá? Beleza, vai aparecer o valor novamente. Então em janeiro, as pizzas de calabresa já aparece a seleção aqui na própria tabela, né? Foi de 17.967 em janeiro, 7.626 em fevereiro, os mesmos valores que aparecem aqui, tá? Eu não vou habilitar em março, porque senão, a pizza portuguesa, porque senão vai ficar muito poluído as informações aqui no gráfico, mas apenas para que vocês visualizem como que eu faço, ok? Eu posso também arrastar o gráfico para onde eu quero, tá? E eu posso também ampliar, tá? Basta você pegar o gráfico aqui com a seta do mouse e arrastar, tá? Vai aumentar o gráfico para visualizar melhor essas informações, ok? Você pode arrastar para aumentar e também para diminuir, ok? Ah, eu quero copiar esse gráfico lá no Word. O que eu faço? Eu vou abrir o arquivo Word, tá? E copia o gráfico que está aqui. Basta dar um Ctrl C, vem no arquivo Word, documento em branco, e dá um Ctrl V, que o gráfico vai aparecer ali na tela do Word, tá? Pronto, está aqui as informações, ok? Então ele facilita bastante a construção. Basta você fazer a construção no Excel, copiar e colar no Word, caso
eu peço uma atividade a vocês referente à construção de gráficos no Excel. É esse sistema que vocês vão fazer. Pode dar um print na tela, pode printar a tela, tá? E colar também no arquivo Word e fazer o corte e vai ter todas as informações. Tudo bem? Beleza, então agora vamos passar para um outro tipo de gráfico, o gráfico de linhas, tá? Bem, gráfico de linhas, eu tenho aqui o número de notificações de e-mails que foram considerados tipo fraude. Então aqui eu tenho o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, 5, 6, 7 e o total, tá? Aqui o total não está especificado. Quantidade de notificações, então, para cada ano, ok? Bem, como é que eu faço agora para obter o total? Basta selecionar e vir aqui em... Opa! Clica fora, é a melhor coisa a ser feita. E seleciona de novo, tá? Seleciona tudo, clica em somatório, tá? Clicando em somatório, já aparece o valor somado, tá? Das 7 linhas aqui. Então, 694.809, tá? Se você quisesse digitar, bastaria você selecionar e olhar aqui embaixo. Soma 694.809, exatamente o valor que está aqui. Ok? Bem, então com esses valores selecionados, agora eu vou construir um gráfico de linhas. Como que eu faço isso? Eu seleciono, tá? Eu só não vou selecionar o total, porque senão ele vai criar um ponto para o total. E eu não quero, eu quero apenas para os anos. Então seleciona tudo, vem na opção inserir, gráficos. Então eu tenho o gráfico de colunas que a gente já sabe como é feito. E vamos agora para o gráfico de linhas. Então clica aqui. E eu tenho a linha gerada. Tudo bem? Então, se eu quiser as informações aparecendo, basta clicar no gráfico de linhas, vir aqui em adicionar, o sinalzinho de mais, a cruz ali, e colocar a opção rótulo de dados. Clicando em rótulo de dados, aparecem os valores que estão lá na tabela. Agora você até mesmo poderia apagar a tabela, deleta a tabela. Tá? Se você deletar a tabela, apaga o gráfico, né? Então, não funciona. Então, mas agora você pode deixar de olhar a tabela e olhar somente para o gráfico, porque as informações elas são as mesmas. Tudo bem? Nós também podemos mudar o layout do gráfico, tá? Então, nós podemos vir aqui na opção Design, tá? Design do gráfico, e nós podemos alterar os tipos. Veja a variedade de tipos de gráfico de linhas que nós temos, tá? Aqui com os valores dentro de um pontinho. Nós podemos mudar para outros tantos tipos que nós temos aqui no design, tá? Então, fica a critério de vocês darem uma olhadinha nas potencialidades que vocês conseguem visualizar nesse gráfico, tá? Pô, vamos pensar assim, eu gostaria que esse gráfico que eu construí fosse alterado. Talvez o gráfico de linhas ele não fica tão bom para visualização. Eu gostaria de deixar como um gráfico de colunas. Basta você vir no design, tá? E alterar tipo de gráfico, tá? Automaticamente ele vai alterar, não precisa fazer a seleção de novo. Você pode colocar um gráfico de colunas, ele já vai te dar a opção, tá? Basta vir aqui e clicar OK. E pronto, agora você tem um gráfico de colunas que tem as mesmas informações do gráfico de linhas anteriormente, tá? Você pode estar mudando aqui, pode mudar o tamanho do título, deixar ele menor, só vir aqui em página inicial, diminuir o título, você pode deixar mais acima, mais abaixo, ok? Fica a critério de cada um, ok? Beleza, então gráfico de linhas, de colunas já está pronto, tá? Então só vou deixar aqui no design o gráfico de linhas que eu quero disponibilizar esse material a vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês acessam esse material. Então, ok. Vamos deixar aqui um gráfico de linhas, tá? Nota que os valores em branco aqui eles ficaram um pouquinho... não ficou tão visível, né? Eu vou alterar a cor. Vou deixar preto. Beleza, selecionando apenas um valor, eu seleciono todos eles, ok? Bem, vamos para o último gráfico, gráfico de setores. Então, como que eu faço a construção do gráfico de setores? Primeiro, vamos calcular o total, né? Nós sabemos que o gráfico de setores ele se enquadra perfeitamente para aqueles casos em que se trata de porcentagem. Então, aqui eu tenho a porcentagem, nós sabemos que a porcentagem ela deve fechar em 100%, tá? Clicou aqui
somatório fechou 100%. Então vamos agora selecionar as informações, tá? Inserir e viemos na opção agora gráfico de pizza, também conhecido como gráfico de setores. Eu tenho a opção 2D, tá? Então ele já nos dá essa opção aqui, título, setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa. Tá? E cada cor, cada setor, representa um tipo de setor que produz o gás. Então, energia azul, indústria laranja, agricultura cinza, outros setores amarelo. Tá? Novamente, eu posso colocar as informações aqui. Basta você clicar no gráfico, vir na opção mais, rótulo de dados. Então já aparece a porcentagem aqui. Tá? Eu posso estar alterando as possibilidades. Nota que ficou um estilo mais rústico, parece que foi desenhado à mão, tá? Aqui eu posso estar alterando todas as opções, basta vir em design e deixar na forma que lhe achar conveniente. Tudo bem? Então, espero que tenham entendido um pouquinho sobre essa questão. Aqui o próprio gráfico, o próprio Excel já fez arredondamento aqui, né, de 10,70 para aproximadamente 11, 25,90 para aproximadamente 26 e assim por diante. E a soma fechará no 100%. Ok? Então nós temos aqui um exemplo de gráficos de setores. Eu gostaria que vocês trabalhassem com o Excel um pouquinho, visualizassem. Eu vou mandar esse mesmo arquivo, tá? Com a opção em branco e com a opção salva já com as respostas, tá? Mas assim, fiquem à vontade para estar alterando, verificando o que foi feito, os comandos que foram digitados, tá? E logo na sequência desse vídeo que eu vou disponibilizar e do material em arquivo de Excel, eu vou deixar 2 ou 3 questões, ainda vou pensar 2 ou 3 questões para que vocês trabalhem acerca da construção do gráfico. Lá no Excel. Então eu vou deixar algumas propostas de atividades e vocês, olhando esse material, tentem construir o gráfico no Excel. Tá? Então vai ter uma atividade, vocês primeiramente vão criar a tabela com os dados também. Isso é conveniente saber se eu preciso colocar as informações na linha ou na coluna. Depois seleciona as informações e vai gerar o gráfico, fazer as mudanças de cor, de título, de fonte, de informações, que são os rótulos e assim por diante. Tá? Em outras aulas eu vou explorar um pouquinho mais do Excel, vamos trabalhar também com o histograma, tá, no Excel, mas ainda vou começar com bastante calma aí com vocês. Eu também não sou expert, como falei, e acredito que alguns também não conheçam ou têm dificuldade em lidar com essas ferramentas de software, tá? Mas assim, levem tudo que eu preparo a vocês como uma oportunidade, tá? Tudo que eu estou preparando é com carinho, e eu quero que vocês levem como uma oportunidade de aprender um pouquinho a mais, tá? Eu desconheço, tá, beleza, então agora eu vou conhecer, eu tenho a chance de conhecer e de aprender e de poder usar na escola, na gestão escolar, tá? Ou na vida diária mesmo, tá? E se eu sei, então agora é o momento de você compartilhar um pouquinho mais do seu conhecimento. Qualquer coisa, posta lá no fórum outras sugestões de atividades, coisas que vocês não ouviram falar nesse vídeo, mas que vocês gostariam de ouvir falar. Eu vou atrás, vou estudar um pouquinho mais. E assim, vamos trabalhando em parceria. Eu gostaria de que vocês aprendessem comigo e que eu também tivesse a oportunidade de aprender com vocês. Tudo bem? Então espero que tenham gostado desse vídeo e da aula de hoje. Tá? Um forte abraço e qualquer coisa postem suas dúvidas no fórum que está liberado lá no nosso Moodle. Um forte abraço, uma boa semana e até mais.